Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, trazendo até você temas relevantes do conhecimento oculto, do conhecimento arcano. E olha, falando em conhecimento arcano, não tem como você iniciar os estudos em esoterismo sem você tomar conhecimento da projeção psíquica, da projeção astral, né, do desdobramento, essa capacidade que o ser humano tem de projetar para além do corpo físico a sua consciência psíquica. E nós resolvemos abordar esse tema tão especial e controvertido também nesse programa. Antes de você saber qual é o nosso convidado, quem sabe você até já adivinhou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque tudo isso é importante para nós como produtores de conteúdo aqui no YouTube. E para dar conta desse tema tão fantástico, não poderia ser outra pessoa a não ser o Frater Oswaldo Milman Jr., né? Que já vem fazendo uma série conosco aqui na Realidade Fantástica sobre poderes psíquicos. E não podia faltar a projeção astral. O Oswaldo Milman Jr. é pesquisador, né, de paraciências, formado em filosofia, formado em letras, mas principalmente chefiou por 50 anos o setor de ensino e instrução da Ordem Rosa Cruz Amorque. Então é uma pessoa que tem uma vastíssima experiência em todos esses temas e, mais importante, consegue transmiti-los com propriedade e com fundamentação, porque também há muito folclore sobre isso. Tudo bem com você, Oswaldo? Tudo bem, Jamil. Voltando aqui, né, cumprimentando todos os nossos ouvintes e que nos assistem, né, prestigiam tanto o teu programa e trazendo, de fato, esse tema que, como você próprio sugeriu, e eu acho que é bastante palpitante, interessante, que é sobre a projeção psíquica, né? Onde a própria parapsicologia coloca isso aí como um fenômeno OOBE, Outside of the Body Experience, experiência fora do corpo. Quantas pessoas já se surpreenderam, né? Muitas vezes se vendo de fora, acordando e vendo-se fora do corpo, né? Em estados meditativos, em estados de transe, em estados assim intermediários de consciência, isso pode ocorrer involuntariamente. Inclusive vendo, né, o próprio corpo físico, né? A pessoa diz, mas o que é isso? Né? Assim como vemos o corpo psíquico projetado em pessoas que passaram pela transição, podemos ver o nosso próprio corpo, né? Então o que eu acho, assim, primeira coisa que nós temos que definir aqui é aquela questão que até como você colocou e preocupado, né? Que nós temos 3 corpos. Uhum. Na verdade, nós somos duais em natureza, mas trinos em manifestação. Nós temos um corpo físico, denso, né, material, um corpo psíquico intermediário, né, que faz a ligação com o nosso corpo espiritual. Então nós temos o corpo espiritual, corpo psíquico e corpo material. Obviamente somos educados dentro de um campo muito materialista, onde o ser humano passa a viver apenas o seu lado físico, material, quando o aspecto psíquico é um dos mais relevantes no sentido de você conseguir esse equilíbrio entre a alma, o espírito, como você queira chamar, e o teu corpo físico. E qual que é a função, Oswaldo? Porque para muitas pessoas, claro, é a primeira vez, né? Ou sabem pouco sobre a função desse corpo intermediário, né? Desse corpo psíquico, chamado também às vezes de corpo astral, corpo plástico, etc. Qual que é a função dele? Ele faz uma união aí entre a alma e o corpo físico? Exatamente. Então ele é um elo de ligação, né, entre o físico e o espiritual. Por quê? Nós temos um corpo físico que ele vibra numa densidade muito baixa. Dentro de um teclado cósmico universal, porque tudo na vida é vibração. O mundo é vibratório, nada está parado, imobilizado, né? O Criador é pura energia, vibrando, né? E utilizando esse processo que Ele próprio criou, Deus nos criou, portanto somos a sua imagem e semelhança, em termos de vibratórios, de corpo físico, psíquico e espiritual, mas em termos vibratórios. E essas vibrações, das mais baixas às mais elevadas, as mais sutis da alma, nem são muitas vezes alcançáveis. Por exemplo, a alma precisa de um corpo psíquico para ela se manifestar através de um corpo físico. Quando isso não ocorre, frustra seu nascimento. A criança, se ela não inalar, não é mesmo? E não respirar, como diz assim, e Deus insuflou no homem o sopro de vida e ele se tornou uma alma vivente. Isso. Esse sopro de vida é que vai caracterizar e vai constituir um corpo psíquico, que o espírita fala corpo fluídico, como você falou, corpo etérico, mas nós chamamos de corpo psíquico.
que eu acho assim a palavra mais adequada. Nós, não os místicos, né? Os espiritualistas, as escolas em que eu estudei. Mas esses três corpos, eles necessitam. Então a alma não se expressa através do corpo físico se não tiver o corpo psíquico, que é um corpo etérico, né? Assim como nós temos um cordão umbilical físico, nós temos um cordão de prata, que é o cordão psíquico que nos une através do sistema nervoso autônomo, a mente subconsciente e o hipotálamo, né, pela parte inconsciente do ser. E na parte objetiva, o cérebro. Inclusive, esse cordão de prata ele está citado na Bíblia, né, num versículo lá, né, essa expressão vem, inclusive, até da tradição judaico-cristã. Sim, o judaísmo cristão, ele está assentado em bases em que, como nós falamos, né, Deus insuflou no homem o sopro de vida, ele se tornou uma alma vivente. Então, esse cordão de prata que se forma no momento do nascimento, há uma presença divina, há um companheirismo espiritual como há um material, né, se agregando naquelas horas. E o que se torna esse corpo psíquico, então? Um agregado de consciência superior interagindo entre o nosso corpo físico e a nossa alma. Você veja, hoje, a própria medicina está reconhecendo as doenças psicossomáticas. Sim. O que é isso? É o distúrbio, é o rebaixamento da frequência vibratória do corpo psíquico. Porque você só pode rebaixá-lo, você não pode destruir o corpo psíquico. Jamais você poderá destruí-lo, ele é divino. Então ele é imaterial, não há como, mas você pode afetá-lo no sentido do rebaixamento das vibrações. Mas uma coisa interessante, Oswaldo, que eu gostaria de aproveitar, quando se fala em projeção psíquica, isso é bom esclarecer. Ou projeção astral, ou viagem astral, muitas pessoas acham que é a própria alma que se projeta. E há uma outra teoria que não é necessariamente a alma, é o corpo psíquico intermediário que se projeta. O que você pode nos agregar sobre isso? Exatamente. A alma, ela necessita do corpo psíquico para se manifestar. Então, está sim se manifestando a alma do ser, o espírito, mas através do corpo psíquico. Sem ele, ela não consegue. Ele é o corpo intermediário. Ele abre, então, as portas para que essa natureza divina do ser, que é a sua alma, o seu espírito, se pronuncie. Então tá sim, mas só que a alma e o espírito, ela vibra num nível altíssimo de frequência que ele se torna até inatingível, num certo sentido. Ele necessita, para se rebaixar e se manifestar, do corpo psíquico. Como é que fica a questão, por exemplo, antes da gente entrar propriamente na projeção psíquica, daquele fenômeno muito conhecido dos amputados, né? Que perdem um membro físico, mas continua sentindo aquele membro. Então, é muito, né, claro isso. Veja, Jamil, um exemplo bem categórico. Recebemos uma vez lá na Ordem um senhor que no norte do Paraná, ele caminhava pelos trilhos. Ele tropeçou, caiu, e bateu a cabeça e ficou desacordado, com as pernas nos dormentos. O trem vem, foi amputado. Imagine, o trem amputou as pernas do homem. E ele foi lá na Ordem de cadeira de rodas, e ele me disse assim: Frade Oswaldo, o que eu mais sinto é que eu quero correr, eu sinto a integridade dos meus órgãos físicos, inclusive físicos, e eu quero correr e não posso. Que impossibilidade, porque, claro, tem toda uma ligação com o sistema nervoso autônomo, que está ligado ao cordão de prata, que está ligado ao corpo psíquico. E aí ele sentia psiquicamente, mas não podia mais. Hoje, provavelmente, com próteses, ele seria ótimo, né? Mas precisaria de próteses. Mas poderia se dizer que ele tinha pernas astrais, então? Pernas astrais, psíquicas. Então ele disse assim: eu me sinto íntegro, na consciência. E não consigo, porque houve amputação física. Através do processo Kirlian foram, por exemplo, seccionadas plantas, folhas. E quando a foto Kirlian registra aquela planta seccionada, a aura do corpo psíquico da planta está ali íntegra. Olha, então, você não amputa o psíquico, porque ele é imaterial. Como é que você vai amputar algo imaterial? Ele é espiritual, ele tem ligação com a espiritualidade muito mais que com o corpo físico. Bom, agora entrando no assunto que nos interessa, Oswaldo, a questão da projeção desse corpo psíquico para fora do corpo físico, né? Sem necessariamente ocasionar a morte da pessoa, né? Ela continua viva, mas ela transfere a consciência dela para fora do corpo físico. Isso pode ser adquirido voluntariamente? Olha, nós temos como dizer assim, a faculdade, né? É facultativo essa liberação do corpo psíquico, sob a nossa vontade ou involuntariamente. Ocorre muito mais involuntariamente, porque faz parte da natureza do ser.
Então Deus nos proveu com isso, que é divino, é uma bênção. Só que o ser humano não tem consciência disso. E às vezes ele estranha aquele aspecto de ao acordar, muitas vezes se vê fora do corpo. Ele diz, puxa, mas eu estou vendo o meu corpo deitado lá, eu estou aqui fora. Em sonho ocorre muito isso. Sonhos lúcidos, onde a pessoa se desloca, então em sonhos, a pessoa, nossa, mas eu sonhei hoje, eu estive em tal lugar, eu fui aqui, fui ali. Foi de fato. Você se deslocou, há essa possibilidade. E nós fazemos muito isso involuntariamente. Quando nós queremos fazer voluntariamente, daí se demanda uma série de técnicas e de condições para que isso possa ocorrer. Bom, então vamos entrar Agora, nessa... não tem perigo nenhum, né? Ela é um fenômeno natural, e as pessoas, meu Deus, e se eu sair do meu corpo, é normal? Não, eu quero abordar isso, né? Os supostos perigos da projeção astral, da projeção psíquica. Mas antes disso, Oswaldo, bom, primeiro, qualquer pessoa pode se projetar psiquicamente? Perfeito. Como é um dom divino, qualquer pessoa pode, é facultativo, né? Desde que ela queira, ela pode estudar. Existem cursos, assim, curso de projeciologia. Projetos, em uma semana você está se... Não, eu acho isso, assim... Meio complicado, bastante, um sofisma. Não há aí essa possibilidade. É como, por exemplo, você vai desenvolver a tua parte física, você vai para uma academia. Quanto tempo você vai requerer para que você conquiste uma performance física adequada, ideal, como você projetava? Ficar com o físico esbelto, barrinha, tanquinho, etc. Quanto tempo? Muitos anos, às vezes. No né? meu caso, com certeza anos. Você vai fazer uma faculdade acadêmica. Lá, quantos anos? Você estudou primário, secundário, já estudou, né? Curso superior. Não se faz isso. Então, não é da noite para o dia, eu quero... Não. Involuntariamente ela ocorre, porque a pessoa faz parte da natureza do ser. Agora, orientadamente, voluntariamente, ela vai requerer e demandar técnicas. Claro que essas técnicas, evidentemente, elas são estudadas principalmente pelas escolas iniciáticas. Na própria Ordem Rosa Cruz existe uma técnica específica, que não é o caso aqui, claro, de abordar, né? Mas existe toda uma metodologia, como você falou, para a pessoa conseguir fazer essa transferência, essa projeção conscientemente, né, Oswaldo? Exatamente. E viu isso porque me encantou e eu fiquei 50 anos na Ordem, né? Colaborando, desenvolvendo lá os nossos trabalhos na área de ensino e instrução, que foi a área que eu quis ficar, permanecer. Porque é o seguinte, exatamente esse trabalho do desdobramento, que muitos chamam, ou projeção astral, ou projeção psíquica, é isso que é um assunto do 7º grau do tempo. Então, até aqui fazendo uma divulgação, né? É uma instituição seríssima como nossa Ordem, ela tem o lado institucional maravilhoso, perfeito, que é uma escola de mestres de sabedoria. Então a instituição é sagrada, a instituição por trás da organização. A organização pode falhar, somos nós, somos os humanos, mas a instituição jamais. E lá é a melhor metodologia que existe dentro da Ordem Rosa Cruz, no 7º grau do tempo, onde você se aprofunda sobre a projeção psíquica. E a projeção psíquica ela tem que ser assim bastante amparada em parâmetros muito consistentes, muito saudáveis, para que você se sinta bem, feliz, seguro. Com a segurança sempre vai haver, porque ela é divina. Mas, primeiro, a projeção psíquica, ela só serve para fins altruísticos, muito elevados, do contrário, não ocorre. Isso é uma coisa muito interessante, que na literatura esotérica também existe o pseudo-esoterismo, né? Onde existem relatos que a pessoa se projetou para fazer malefício para outra pessoa, ou para espionar outra pessoa, ou para... Isso, então, existe uma lei divina que bloqueia. Se a pessoa tentar, eu, por exemplo, vou tentar me projetar para ver o que o Oswaldo está fazendo lá à noite, ou tentar imprimir pensamentos negativos no Oswaldo, etc. Isso não tem. Não, fique tranquilo, se você está com Deus, é inexpugnável, ninguém vai penetrar, é como o teu lar. Na tua casa só entra quem você convida, né? Você pode levar na tua casa o nível de pessoas que você quiser. Então, a grande responsabilidade é do próprio ser humano. Agora, o subconsciente da pessoa, o eu interior, já é uma trava, a nossa alma vai advertir. Ela não permite. Então, você não pode ser invadido se você tem a proteção divina e se você está agindo em consonância com os sublimes propósitos de Deus. Você está, então, perfeitamente fechado para o mal e nem o mal pode existir. E a projeção não serve para isso. Primeiro porque a projeção psíquica, você tem que ter um estado de consciência muito elevado. Ela só serve para propósitos altruísticos e divinos. Ela é uma bênção divina, então está sob o respaldo de Deus. Então o Criador já nos coloca dentro de um processo onde nós temos a nossa trava, né? Onde nós fechamos a nossa porta, só entra quem quer.
Então, a seleção é nossa. A colheita é obrigatória. Agora, se você se identifica com o baixo astral, pessoas negativas, com coisas assim, se você acredita pela sugestão, que é o poderoso, né, um comando sutil, uma voz silente que atua no teu subconsciente, e você aceita aquilo e acredita que esteja fazendo mal para você, aí é outra história. Aí você está comungando num nível baixo de frequência e mentalmente, até psiquicamente, mas não com o corpo psíquico funcionando para essa finalidade. Porque você tem que ter a aura positiva, Jamil, para começar. Aí é uma chave. É uma chave. A aura tem tua, se você não tiver positivado, se você não tiver harmonioso, a não ser como providência divina, no momento em que a pessoa às vezes sofre um acidente, um trauma, uma necessidade de autoajuda, mas sempre para fins sérios, Deus te ajudará. O cósmico, através de toda a egrégora celestial, vai estar ali te auxiliando e te dando aquele apoio. Isso é fantástico, é maravilhoso. No caso da pessoa se ver realmente conscientemente fora do corpo, Oswaldo, como é que dá essa movimentação do corpo psíquico, né? Que claro, não existe espaço, né? Por exemplo, se eu quero me deslocar daqui do ponto A até o ponto B, basta pensar que a pessoa já instantaneamente se transfere? Basta, Jamil. Esse deslocamento, ou essa expansão, essa liberação do corpo psíquico, ela não está presa como é que se diria assim, aos liames do teu corpo físico. Não, nada a ver. Ela está com você, é a tua alma que está presente através desse elo de ligação do corpo psíquico, atuando nesse plano encarnatório. Mas imagine quando você dorme o que acontece. O teu corpo psíquico fará todos os contatos possíveis e necessários. Quantas coisas, quantos sonhos intuitivos que a gente tem, lúcidos, né? Nós já falamos na pré-cognição, na clarividência, no laboratório Maimonides de sonhos dos Estados Unidos, onde se fez experiências, inclusive cada sonho tem sua interpretação. O sonho não deixa de ser um contato psíquico, não deixa de ter uma relação com a projeção. Agora, Oswaldo, existem alguns relatos na parapsicologia de que, assim, em ocasiões excepcionais, esse corpo psíquico projetado, muitas vezes você fez visível para pessoas, né, que estavam ali acordadas. Isso tem possibilidade? Olha, Jamil, e como tem? Meu Deus. Eu tinha um intuito de abrir um organismo afiliado, Rosa Cruz, lá em Matinhos. E eu fui fazer uma palestra no restaurante Paraíso, onde tinha lá um divulgador da ordem e ele abriu aquele espaço para nós. Eu disse para ele, olha, eu preciso de tais itens e me providencie que eu vou fazer a palestra sobre intuição, poder intuitivo da mente. E fui lá fazer a palestra, né? Só que eu fui surpreendido porque lá não havia tudo o que eu pedi de acessórios e materiais, me dificultou um pouco fazer a palestra porque ela era muito bem ilustrada. Então eu fiz a palestra conversando como eu estou conversando aqui com todos, aqui com você, com todos, né? Eu fiz assim espontaneamente. E aí veio um cidadão no final da palestra, ele era uma pessoa que tinha um curso de administração, a esposa era diretora do colégio lá no litoral, Matinhos, na praia de Matinhos, e ele trabalhava na Sanepar. Então não era uma pessoa vulgar, uma pessoa ignorante, era uma pessoa que tinha um preparo acadêmico, né, cultural, e ele não entendia um processo que ele viveu. Ele vinha um cidadão com um automóvel, até ele falou, era um Fiat 147, e o cara ao fazer a curva, trombou com um poste, né? E naquele momento, naquele impacto, o sujeito faleceu. Mas ele, na hora que viu aquele impacto, ele correu para atender o cidadão. Nem sabia se tinha falecido, se estava machucado, né? Ferido gravemente ou não, né? Enfim, quando ele está chegando próximo ao carro, alguns metros, ele viu o cidadão sair do carro. Literalmente, o cidadão saiu do carro. Ele olha, saiu do carro? Aí ele olha, ato contínuo, olhou, o cidadão estava totalmente falecido, morto, caído, desabado no volante. Então ele queria que eu explicasse, ele disse assim, olha, a partir daí eu pensei que eu estava num estado de demência, eu fui em psiquiatra, psicólogo, recorri a tudo e ninguém até hoje consegue me explicar. O senhor teria uma explicação? Eu digo, olha, é muito natural. O que você presenciou foi, naquele momento, você teve uma clarividência da saída do corpo psíquico do indivíduo, né,
que simula, porque é um dubleto do corpo físico. O corpo psíquico, ele é um molde do corpo físico. Se você ver alguém, o corpo psíquico expandido, daqui a quilômetros, quando você tem aquela presença, nossa, eu lembrei do Jamil agora aqui, nossa, eu vi o Jamil aqui. É a tal força que você tem de projeção. E isso ocorre e a pessoa vê o outro. Agora, é evidente que os céticos vão dizer, mas não é palpável, não é... Como não? Não precisa, você tem... É que nós acreditamos muito no mundo sensorial. E o extrasensorial está aí, que é o sexto sentido, comprovando e mostrando, através de tudo isso que ocorre, como eu vivi com minha falecida mãe, então eu entendi o processo dele, porque eu vivi algo muito próximo. E, evidentemente, que quando eu olhei até pessoas falecendo, eu digo, será que eu vou sentir o mesmo? Não tive nenhuma percepção. Mas num caso que eu nunca podia, por efeito sugestivo, imaginar, eu vivi com a minha falecida mãe na transição dela. Talvez o contato afetivo facilitou, o contato né? afetivo, porque eu tive uma ligação no dia em que ela faleceu, eu passei um dia muito difícil e ligado espiritualmente. Então, aquela ligação, aquele elo que se formou entre nós, gerou, depois de horas da transição dela, e quando eu fui no necrotério, eu senti a presença dela. Quando eu entrei no necrotério, o corpo ia ser trasladado para para o cemitério, né? Para o Campo Santo, lá, enfim. E naquele momento que eu entrei na sala com meu pai e minha esposa para retirar, transferir o corpo, né? Ajudar o pessoal da funerária. No momento que eu entrei, eu tive a percepção e ela veio me perguntar o que tinha acontecido com ela. Olha isso. E eu balancei e eu quis responder. Você a viu? A vi, assim, senti a presença dela, não tão visto, mas senti a presença, me perguntando, me questionando o que tinha acontecido com ela. E ao tentar responder, ela disse assim, já entendi. Oswaldo, é bom salientar, né? A gente está se aproximando do final do programa, que, claro, como você falou, não é tão simples assim. Se vende aí nos cursos, né, de pseudo-esoterismo, se projeta em uma semana, leia um livro com a técnica para você se projetar. Tem que ressaltar que não é tão simples assim para quem quer fazer voluntariamente, né? Existem passos, existe toda uma preparação, né? Então, a pessoa que está se perguntando agora, está te assistindo, tá bom, Oswaldo, para onde que eu vou para aprender isso? O que você recomendaria? Tem alguma literatura? Ou seria mais interessante a pessoa se afiliar numa organização como a Ordem Rosa Cruz, que vai ter toda uma preparação, uma pedagogia para isso? O que você diria? Bom, quando você segue um caminho, uma metodologia adequada, você segue passos seguros. Os mestres já passaram por aquilo, né? Se identificaram com aquele processo e altruisticamente nos legaram. Porque o grande legado de uma Ordem Rosa Cruz Amor, por exemplo, é o trabalho dos mestres, que nos legaram toda essa sabedoria. Com certeza, Oswaldo. Olha, eu quero te agradecer demais. Já vai pensando no próximo tema para a gente dar continuidade a essa série que está sendo muito legal, de poderes psíquicos. Lembrando que se você quiser aprofundar alguma coisa, você pode escrever para o Oswaldo. Estou colocando aí os dados dele, né? O telefone, o WhatsApp, o e-mail, para que você possa entrar em contato com o Oswaldo. Lembrando também que está em preparação, né, Oswaldo, o primeiro simpósio curitibano de metapsíquica e saúde. Agora embolei o título, não sei se é bem esse o título, né? Primeiro simpósio curitibano de metapsíquica e saúde, que será feito no ano que vem, né? Final de março, vai contar com o Oswaldo, comigo e com mais algumas pessoas palestrando, né, sobre todos esses grandes temas, né? A gente pretende que seja um evento presencial, né, Oswaldo? Pretendemos, inclusive, dando nomes mesmo, né, aos bois, como se diria, trazer o José Mário Mendes, que é da área de radiestesia, né, que vai falar sobre ondas cerebrais, relaxamento e radiestesia, que é um fenômeno de psicocinese, né? É do fenômeno, no sentido da parapsicologia, chamado psicapa. Eu vou falar sobre o fenômeno de psigama, que seria intuição, telepatia e aura humana. Jamil, cura mística, e o nosso querido Carlos Brain, né, um engenheiro, uma pessoa também de formação sólida e espiritualista, que vai falar sobre bioenergética. Então aguardem que virá aí um grande evento aqui em Curitiba e vocês ficam convidados para estar conosco, né?
congraçarmos, nos abraçarmos e aprendermos juntos. Eu não posso deixar de terminar o programa sem agradecer ao nosso querido amigo César Felisbino, presidente aqui da Vega Produtora, que é onde nós estamos gravando essa série com o Frater Oswaldo. Ele tem uns estúdios aqui em Curitiba e olha, eu já tenho recomendado, fotografia e filmagem aqui em Curitiba é com o César, não tem outro caminho. Pela generosidade, pela habilidade que ele tem, né? E principalmente pelo tratamento diferenciado e preço diferenciado também. Tá saindo aí os dados da Vega Produtora, visita o site lá, o César é uma pessoa muito querida, também muito engraçado, é muito legal de lidar com ele, vocês vão gostar de conhecer essa grande figura. Não se esqueça novamente de se inscrever no programa, Oswaldo, obrigado, né? Eu já estava encerrando sem te dar a palavra para você se despedir. Bem rápido, né? Muito obrigado pela oportunidade e aqui nós colocamos sempre como um canal do Cósmico, né? Dos nossos amigos e a Realidade Fantástica do Jamil aí, que é um trabalho que ele está se esmerando sempre para fazer o melhor possível. Muito obrigado. Obrigado, Oswaldo, que assim seja. E como eu estava falando, né, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, escreve aí o que você achou da entrevista. Se você teve alguma experiência, coloca aí nos comentários, que pra gente é importante, né? Sininho de notificação, olha, esse é fantástico você acionar, porque toda vez que a gente subir um vídeo novo, você será avisado automaticamente por e-mail, né? Então é importante você acionar e lembrando sempre que o mistério está entre nós. E está mesmo. Até o nosso próximo encontro.